comemos, bebemos e respiramos água doce. Por que nós criamos esse enunciado lógico sobre comer, beber e respirar água doce? Nós estamos andando aqui nessa vegetação secundária, aliás, nem secundária, porque não existe nem 1% das plantas que existiram aqui nessa área. Hoje não existe. E as únicas plantas que a gente vê a nível de árvore ou arbustos é a jurema, que é uma planta muito bem adaptada ao Nordeste, a esse clima do Nordeste, que existe inclusive na Caatinga. Embora a gente está vendo aqui juremas que são secundárias, que tem no máximo 15 anos de vida, com 5, 6 metros de altura, na Caatinga não existe árvore desse tamanho. Não existe essa planta, a jurema lá não cresce assim. E aqui ela pode chegar a 15 metros de altura. Então nós estamos caminhando aqui nesse terreno que durante 200 anos, no mínimo, foi mantido nu para os campos de pastagem do gado e para a lavoura. A lavoura de subsistência, o milho, o feijão. Se planta na época das chuvas. E também o algodão, que já foi uma das plantas mais abundantes aqui na agricultura, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, que possui o algodão mocó, que é um algodão nativo, arbóreo, daqui, que pode viver 30 anos. Todos os anos produz uma safra de algodão, o homem colhe e em seguida corta os galhos, poda, faz a podação, deixando só o tronco. E aqueles galhos que são colhidos é forragem de primeira categoria para os gados, principalmente o gado bovino. Aí nós estamos vendo esse monte de pedras, seixos, de colorações diversas. Tal é a origem geológica dessas pedras. Elas foram amontoadas aqui porque, à medida que o homem ia trabalhando aqui na agricultura, mantendo isso aqui nu, sem vegetação, ia usando ferramentas. Há 100 anos atrás, por exemplo, usava o arado da capinadeira, arrastando esse solo. Aqui existia um solo acima do que nós estamos pisando, com 1 metro de altura, de espessura. E à medida que o homem ia passando a capinadeira para cima e para baixo, soltando esse solo, sem plantas para sustentação, proteger, vinha a água das chuvas e arrastava isso tudo para assorear os açudes, os riachos, os rios, areia, transformando tudo em areia. E essas pedras que nós estamos vendo aqui não existiam, por exemplo, há 100 anos. Porque elas são pedras do subsolo. São pedras que vêm da rocha matriz, que são fraturadas pelas intempéries, outros elementos geológicos, e vão sendo empurradas para cima, ficando na faixa da crosta terrestre que a gente chama de subsolo. E em cima então vinha o solo orgânico mineral, onde estão 80% ou mais da vida. Porque a gente sabe que todas essas plantas que a gente está vendo aí, e existir aqui pelo menos 600 espécies de plantas a nível de árvores, arbustos, relva, gramíneas, elas nasceram no solo, porque é que está submetido a chuvas, é a parte mais externa da crosta terrestre, onde está submetida à decomposição da matéria orgânica, e portanto onde estão os elementos da natureza que constituem a vida no solo. E à medida que o homem foi
passando a sua capinaria, fazendo a sua agricultura do homem das cavernas, que evoluiu pouco, o homem brasileiro, com relação à tecnologia, e toda a tecnologia que foi usada aqui concorreram decisivamente para agravar essa situação. Então, à medida que ia passando, ia surgindo as pedras. O homem ia arrancando o solo e ficou o subsolo. Essas pedras, portanto, não existiam há 100 anos atrás, elas não estavam aqui. Elas estavam submersas nesse terreno, lá na faixa de terra que a gente chama de subsolo. Então o homem ia juntando esse monte de pedra aqui porque ele precisava plantar. E se essas pedras tivessem no meio da plantação, ia gastar demais as ferramentas que ele usa como a enxada, o arado da capinadeira. Então era juntado, feito esses montes, tirando do meio onde era feita a plantação de milho, feijão, mandioca. Nisso no tempo das chuvas. E a gente vê então aqui uma mistura de fezes com essas pedras que estão aflorando, porque o solo desapareceu e essas pedras são provenientes primeiro da rocha matriz, que é a parte mais intensa da crosta terrestre, que está mais embaixo, e depois o subsolo, que já é parte da rocha matriz fracionada. Mas aqui nessa área do Nordeste existem também os lajedos, que é a rocha matriz emergente. E para quem não sabe, o lajedo é um deserto, porque no lajedo não tem água. Não tem água no lajedo, não tem solo. A luz do sol é absolutamente intensa e destrutiva. Tal é a intensidade com que ela se precipita. Ou seja, a luz incidente causa um aumento extraordinário da temperatura, porque a pedra, ela absorve calor. Não absorve luz, mas calor sim, porque o sol é energia luminosa e calorífica. E aqui nós temos um cacto chamado de facheiro, que surgiu aqui com uma loteria, porque é um cacto que não tem nenhum tipo de utilidade como na vida do homem. Pelo contrário, onde ele existe, ele vai largando esses espinhos que vai danificar os cascos dos animais. E aqui nós encontramos dois cactos juntos. O cardeiro, o mandacaru e o facheiro. Vejam que o facheiro colocou uma flor, uma chuva de 2025, mas não se transformou em fruto. Não vingou! Essa é a situação climática do Nordeste, dessa área do Brasil, nesse momento. Como a gente disse já em outros vídeos, o homem terá que evoluir. Ao invés de destruir como destruiu aqui, essa mata que a gente disse que era uma mata muito densa, com muitas espécies de vegetais, anis de árvore, arbustos e relva, que hoje não existe mais. Ele agora vai ter que plantar, tentar manter, criar, restaurar essa cobertura vegetal, porque o vegetal é autótrofo, converte os elementos da natureza em vida. Isso significa dizer que se não existisse o vegetal, essa biologia tão diversificada que a gente falou em várias espécies, porte, densidade, não poderia existir os animais. Principalmente o homem. Porque a gente não somente come, até rimou, dos vegetais, mas também dos vegetais
o oxigênio. Há quem diga que o oceano produz muito mais oxigênio do que a planta da terra. Simples. É claro que nos oceanos não existem plantas. Se existem, é insignificante e submersas. Ela não contribui nada para a oxigenação, mas as algas clorofiladas que existem nos oceanos produzem oxigênio, mas é nas plantas que o homem tem tudo o que precisa para viver. E como a gente disse, essas plantas não existem nesse nível lá nos oceanos, porque nos oceanos não existe o solo. Não existe o solo aqui submetido às intempéries, lá não existe. Na alta profundidade de até 10 mil metros de profundidade não existe solo. A luz do sol não chega lá. Não existe ventilação. Portanto, não existem os gases atmosféricos, porque a gente sabe que 96% dos corpos vivos estão na atmosfera. São os gases, a água, porque a água H2O, a molécula de água H2O foi montada na atmosfera no estado gasoso. Quando durante 2 bilhões de anos da Terra só existia micro-organismos nessa água no estado gasoso. Não existia chuva. A chuva também não existe no oceano, porque a chuva se precipita na superfície da água, não traz nenhuma contribuição para o oceano que cobre mais de 70% da superfície da Terra e tem mais de 97% da água da terra, água salgada. Então voltamos a repetir que o homem não existiria sem as plantas. As plantas das terras dos continentes, das terras emersas fora dos oceanos. E aqui nós estamos caminhando numa vegetação secundária, que tem no máximo 30 anos de existência, depois que o homem abandonou essas terras para a agricultura e pastagem do gado, porque o clima foi modificando-se. Com a ausência dessas plantas, que não só é aqui nessa área do Brasil, mas em todo o mundo, o homem foi desmatando e botando no fogo. Aí falando em botar no fogo, existe uma passagem bíblica que diz assim: a árvore que não dá bons frutos deve ser cortada e lançada ao fogo. Mas não se refere à planta. Aquela árvore que é citada na Bíblia é o exemplo do homem mau. E o homem que fez essa destruição aqui nesse ambiente, onde nem o carneiro consegue mais se reproduzir, por conta do clima que está absolutamente nocivo, e a gente sabe que as plantas escolhem o lugar para nascer e viver, de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas, porque a planta é autótrofa. Ela depende mais dos elementos do clima do que o animal, porque ela é fixa no ambiente, ela é presa no solo, enquanto que o animal pode buscar esses elementos se deslocando. Buscar onde tem água, buscar onde tem solo. E a planta não, a planta tem que receber tudo no seu lugar. E como a gente disse, se não tem plantas, não tem clima, nem mesmo para o homem viver.